Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo ao canal Sandro Costa Informática. E hoje quero falar sobre função construtora. Esse vídeo aqui é o terceiro, tá? Prototype 3. Bom, eu criei aqui essa função construtora. Agora já deixei pronto aqui para adiantar. Coloquei aqui diz.nome, que é igual a nome, e coloquei o parâmetro aqui. E diz.idade, idade e o parâmetro idade. Aí eu criei um novo objeto, né? Sandro igual a new pessoa, certo? Então ele vai herdar as propriedades daqui, os métodos e o prototype também dessa função construtora, tá? E eu coloquei aqui o nome do Sandro, aqui nome é Sandro e a idade é 48 anos. Aí eu chamei a função aqui, ó. Aqui, ó. Sandro, tá? Chamei aqui. Agora, olha só. Eu tenho o prototype que eu herdei da função construtora e esse objeto é objeto construtor dessa função, tá? Isso é interessante demais. Por quê? Porque cada função construtora, ela tem os seus métodos e propriedades. Então, existem outros métodos e propriedades. No caso, se eu herdei dessa função construtora, o prototype dela, né, do construtor dela, eu herdei esse prototype dessa função construtora. Mas essa função construtora também tem um construtor dela, tá? Ela tem a função também que constrói ela, que também tem o prototype dela. E que também tem métodos e propriedades que você pode usar. Isso também vai depender muito do retorno. Porque assim, por exemplo, né? Eu vou te dar um exemplo aqui. Nós temos, por exemplo, string. String é uma função construtora. Tá? A string se você colocar aqui, ó, string, e você der enter, assim, ó, string.prototype. Lembra que somente função vai ter acesso ao prototype? Ó, string é uma função construtora e ela tem o seu prototype. Aqui, tá vendo? A string, por exemplo, quando você tem um retorno, por exemplo, um nome, é uma string. Então eu vou ter métodos e propriedades de string. Tanto que se eu pegar aqui, por exemplo, eu der um nome, olha só, aqui nessa string aqui, ó, eu tenho toda essa herança aqui, tá? Tudo isso aqui, ó, charette, por exemplo, isso aqui é um método de string. Aí você vai procurando aqui, ó, to lowercase, to uppercase. Isso aqui, na verdade, é para deixar toda a letra em maiúscula. Então você vai poder utilizar, no caso, por quê? Porque o retorno é o que vai mandar. Vou dar exemplos para você. Quer ver, ó? Vou limpar aqui, ó. Eu tenho o nome aqui, certo? O nome. Então, se eu pegar aqui e digitar aqui, ó, Sandro.nome, isso aqui é uma string, certo? Então, eu tenho a herança dos métodos e propriedades do construtor string. Então, se eu vier aqui agora e colocar assim, ó, ponto nome, ponto, eu posso procurar aqui, ó. Eu tenho aquele charette, lembra que eu falei do charette? Olha, eu tenho aqui, por exemplo, para deixar a letra maiúscula aqui, ó, to lowercase, né? Então, ele é uma função, eu tenho que ativar, eu faço assim, eu transformei o meu nome todo em letra maiúscula. Por quê? Porque eu estou utilizando os métodos e função, né, os métodos e propriedades que são de construtor de string. Então nós temos construtor de array, por exemplo. Se você array, node list, tudo isso aí são funções construtoras. Se eu digitar aqui, ó, se eu vier aqui, por exemplo, eu criar uma função construtora aqui, ó, no caso, eu vou criar uma função construtora. Cidade. Const cidade. Na verdade, eu vou criar, eu vou colocar aqui na função construtora. Cidade igual a new string.
Então, cidade, new string. Por quê? Cidade vai ser um string, vai retornar um string. Vou colocar aqui mesmo. Então, cidade São Paulo. Tá? Salvei. Vamos procurar a cidade. Cidade São Paulo. Tá vendo? Olha só que interessante. Agora, eu posso colocar aqui, por exemplo, cidade, né? Ponto to uppercase. Transformar tudo isso aqui em maiúsculo. Ó, São Paulo. Vamos criar aqui um elemento aqui no nosso HTML. Vamos criar aqui uma div. E vamos colocar aqui, sei lá, várias divs. Vamos criar li. É melhor? O L, LI. Vamos colocar aqui. Item 1. Ctrl C, Ctrl V. Item 2. Item 3. Item 4. Então eu tenho essa lista aqui. Deixa eu jogar essa lista para cá agora. Que eu acho que vai ficar melhor. Tá? Vou vir aqui no meu style. Eu vou pegar aquela lista, o L, e eu vou jogar ela, vou dar um padding left, de 50%. Vamos ver se consigo jogar ela mais pra cá. Aqui. Um pouquinho mais, 60%. Pra ela ficar mais próxima. Vou colocar 70, 80, 90. Deixar assim, tá? Para ela ficar bem pertinho da gente aqui. Aí fica mais fácil da gente poder utilizar aqui. Ah, vou dar também um padding também, um top também. Um margem top de 100 pixels. Vou descer um pouquinho assim, fica melhor. Vou colocar aqui 85. Isso, para não ficar tão colado assim. Pronto. Tá ótimo. Então eu tenho aqui essa lista, certo? Essa lista aqui. Eu vou pegar essa lista aqui agora, tá? Vou pegar essa lista e vamos ver o que é essa lista. Então eu vou selecionar ela aqui, ó. Const lista document ponto quero selector e eu vou pegar essa UL aqui, tá? Então uma UL LI. Então eu peguei a UL LI, a lista tá aqui já. Vou dar um enter aqui. Eu tenho essa lista aqui, tá vendo? Já está selecionada essa lista. Agora a gente vai trabalhar a partir dela. Vamos colocar aqui, quero selector all, que é para pegar todos. Ok? Assim, pronto. Agora lista, agora sim, lista. Eu tenho aqui nessa lista, e repare que o construtor, na verdade aqui, é o node list. O construtor que criou essa lista é o node list, como você mesmo está vendo aqui. Então, eu tenho aqui os métodos e propriedades, como você está vendo aqui, desse construtor, dessa função aqui, tá? Construtor aqui, node list. Eu herdei esse prototype desse construtor aqui. E dá uma olhada para você ver que eu tenho aqui, ó, métodos e também tem aqui, eu tenho aqui vários métodos. Né? Eu tenho aqui, ó, for each, a gente vai usar bastante. Tem métodos e propriedades, tá? Só que veja que é pouco, né? Isso aqui parece muito com uma array, mas não é uma array, tá? E quando você cria uma array, você vê que a quantidade de métodos são mais, maiores, tá vendo? Então se eu pegar e criar aqui, por exemplo, que eu vou criar uma array aqui. Vou criar aqui mesmo, uma array. Vamos colocar aqui const, vamos colocar um array frutas aqui, frutas. Então vou colocar uma array bem básico aqui, tá? Então, banana,
uva. Repare só, eu agora vou pegar esse frutas aqui. Frutas. Vamos abrir aqui. O protótipo dele, né, o construtor dele é um array, tá? A função construtor é um array. E olha a quantidade que você tem de métodos e de propriedades. Então, vamos supor que você queira utilizar tudo isso daqui, mas você tem um node list que tem bem pouco. Você pode transformar essa lista em um array. Isso é possível, tá? Então, vamos transformar. Então existe uma forma mais antiga de fazer essa transformação, tá? Eu vou fazer aqui para você ver. Então, const lista array. Agora eu vou colocar lista array igual a array, você coloca array.prototype ponto slice slice.cal, abre aqui os seus parênteses e coloca aqui então o que você quer transformar. Eu quero transformar a lista, né? Essa lista aqui, ó. Então vou pegar a lista aqui, vou jogar aqui, vou converter em uma array, tá? Aqui é sinal de igual. E eu vou te falar o que é que está acontecendo aqui. Aqui está acontecendo o seguinte. A gente não falou de string, né? E sabe que string, ela tem o seu prototype, tá? Então, string.prototype, correto? A gente foi lá e buscou lá o to uppercase para transformar em maiúsculo o nosso nome lá, né? No caso, o meu nome. Então, quando você olha aqui, ó, existem vários métodos de string que pode ser utilizado. Certo? Só que array, ela também é uma função. Tá? Array ponto prototype. Primeiro eu vou mostrar para você que array é uma função. Ó. Array type of. Veja que array é uma função. Então, se você pegar aqui, ó, colocar array.prototype e der enter, eu vou clicar aqui na seta, veja que eu também tenho várias funções, né? Array também é uma função, vários métodos e propriedades que podem ser utilizados. Então, quando eu estou fazendo aqui, ó, array.prototype.slice.cal, eu estou utilizando um método que transforma uma lista de node list em uma array verdadeira. Você quer ver uma coisa que interessante? Ó? Vamos lá, vamos retornar isso aqui. Agora, né, eu criei uma constante de nome de lista array e transformei essa lista aqui, mas eu tenho que ser com esse nome aqui, né? Não é esse nome, pode ser o nome que você quiser. Mas o que vai fazer referência a essa conversão de uma lista comum, eu dei o nome aqui nessa constante, lista array. Se eu vier aqui agora em lista, eu não salvei ainda, deixa eu salvar, aqui ó, lista array, eu vou dar um enter aqui. Agora o que é que eu vou ter aqui? O construtor agora desse protótipo é um array, tá vendo? E no caso da lista aqui, ó, vai continuar sendo um node list. Tá vendo aqui, ó? Node list. Só que agora eu tenho os mesmos elementos, né? Os mesmos elementos. E no caso de lista, ó, se eu digitar agora lista, ó, lista, eu vou abrir aqui, ó, meu node list, né? O construtor desse prototype é o node list. Vou abrir aqui, eu tenho uma quantidade pequena. Eu tenho essas LIs aqui, ó, essa lista aqui de LIs. Só que quando eu converti essa lista em array, nesse caso, lista array, que foi o que eu fiz aqui, correto? Aqui, eu tenho o acesso, no caso aqui, a esses elementos do mesmo jeito, mas eu tenho muito mais função e muito mais propriedades para utilizar aqui, que eu posso querer utilizar. Só que existe alguns métodos
um método de array, que agora veio através do ES6, JavaScript, o mais novo, porque antigamente, para transformar um objeto assim em um array, era dessa forma. Você tinha que acessar o método direto do protótipo, porque não tinha, tá? Agora, existe também um método que é direto do objeto. Lembra que a gente falou sobre que quando você vai buscar um método, uma propriedade, primeiro vai procurar no objeto, no caso aqui na função, vamos dar o exemplo da função. Procurando a função, não achou, vai lá no prototype para procurar. Então agora, existe com essa atualização do ES6, deixa eu pegar e limpar isso aqui, um método para transformar em array que é direto na array, tá? E como é que você faz isso? É muito mais fácil, na verdade, é assim, ó. Vou criar aqui, ó, const, então, lista array, vou colocar array 2, vai, igual a, você coloca array ponto from, abre aqui os seus parênteses e você coloca a lista que você quer converter aqui. No caso, eu vou converter a nossa lista aqui mesmo, tá? Vou colocar aqui. Coloquei aqui, pronto, já converti. Se eu vier aqui, ó, lista array 2, eu também vou ter transformado em uma array muito mais fácil, né? E eu tenho aqui o construtor desse prototype aqui, que é uma array, tá? E vou continuar tendo acesso a esses métodos e propriedades que são inúmeros aqui, tá? Então é muito comum você ver converter, no caso, uma lista de um node list, né, para uma array, porque tem muito mais opção aqui, tem muito mais métodos para você utilizar, ok? Uma forma de você saber quais são os métodos e propriedades que o objeto tem é você digitar isso aqui, ó. Vou vir aqui mesmo, tá? Você digita aqui assim, object, então você pega o objeto, ponto get, coloca properties, names, e você abre aqui os parênteses, e aí aqui você coloca o que você quer saber. Por exemplo, quero saber a string. Então você tem aqui, ó, os métodos e propriedades da string aqui, tá vendo? No caso aqui do prototype dela, né? Eu posso colocar aqui, ó, ponto prototype. Agora eu já tenho mais, tá vendo? Olha só a quantidade, né? Olha só, o charret, eu tenho aqui. Aí a gente deu o exemplo do to uppercase, né? Então você pode, é uma forma de você saber aqui, tá? E serve para qualquer um deles. Por exemplo, eu vou, será que colocar o array, por exemplo. Array. A gente tem aqui, ó, no objeto em si, a gente tem o from, né? O array from, que transformou aqui, ó, array from, que transformou aquela lista numa array verdadeira. Diferente do que a gente pegar o array.prototype, né? Esse caso aqui já vai ter mais. É uma forma, olha lá, o slice que a gente utilizou, tá vendo? Eles são todos aqui. Então é uma forma de você saber também aqui. Para você entender bem aqui, ó, eu vou finalizar isso aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, uma forma de você entender bem também é eu tentar pegar esse objeto aqui, ó. Vamos lá. Object.get onPropertyNames. Então, vou pegar aqui aquele objeto que eu criei, o Sandro, né? Olha lá. Então ele pegou as propriedades do próprio objeto aqui, ó, nome e idade, tá vendo? Nome e idade. E o length aqui que são 2, né? Ok? Então ele tem uns parâmetros aqui também, tá? Ele pega do próprio objeto, né? Foi igual quando a gente pegou array from, né? O array from, isso aqui é um método do próprio objeto aqui da função array, tá? É diferente do que a gente utilizou aqui no prototype. Essa é uma forma de você saber. Outra forma de você entender bem, vou apagar isso aqui, é vou criar um objeto aqui, const, vamos criar um objeto aqui, pessoa, tá? Então, tá criado o objeto aqui, vamos colocar um nome,
dois pontos, Sandro. Vamos colocar aqui idade, 2.48. Vamos colocar aqui possui faculdade. Vamos colocar aqui uma função. Vamos colocar uma função aqui. Direto aqui. Assim. Possui faculdade. Vamos colocar aqui return true. O que mais eu poderia colocar aqui? Ah, vou colocar aqui também... o que eu poderia colocar aqui? Profissão. Profissão. Vamos colocar aqui uma array. Aqui é dois pontos. Uma array. A gente pode colocar aqui, por exemplo... analista. Analista de sistemas. Vamos colocar aqui também... sistemas para internet. Vamos colocar também aqui como técnico de informática. Vou salvar aqui. Agora a gente vai acessar esse objeto, tá? Por que eu fiz tudo isso? Para que você venha entender que, como eu falei para você, que todo objeto tem o seu construtor, tá? Então tem construtor de string, tem construtor de números, tem construtor de booleano. Então, quando você tem um retorno de algum valor e você parou naquele retorno, você pode utilizar os métodos e propriedades daquele objeto. Então, se você colocar aqui pessoa ponto nome, pessoa ponto nome, o que eu tenho aqui? Um string, certo? Tem uma string. Se eu colocar aqui idade, então é pessoa ponto idade, eu tenho aqui um número, correto? Então profissão pessoa ponto profissão, eu tenho aqui uma array, tá? E aí eu tenho aqui no caso pessoa ponto possui faculdade. Olha só, é uma função, correto? Mas eu retorno um true, que é um booleano. Então, a partir do retorno, aqui eu retorno uma string, eu tenho função e métodos de string. Aqui é números, então é de números. Aqui é array, é de array. Aqui, mesmo que é uma função, retornou o quê? Um booleano. Se fosse uma função que retornasse uma string, seria métodos de string. O que retorna é o que vai valer aqui, entendeu? Só para a gente testar, vamos lá então, ó. Pessoa ponto nome, eu vou dar um ponto, eu vou ter lá então, né? Ó, se eu quero saber qual que é a primeira letra do meu nome, não é Sandro? Aqui, ó, então vou colocar aqui um charete, vamos procurar aqui, onde é que está o charete? Aqui, certo? É um método string, eu vou colocar, quero saber qual que é a primeira letra. A primeira letra é a letra S, a segunda letra é a letra A, a terceira letra é a letra D, a quarta é a R, a quinta é a O. E se eu colocar a sexta vai dar nada, né? Não tem nada aqui, ok? Né? Sétima também, olha lá.
ok? Então vou deixar a primeira letra. São métodos de string, né? Se você colocar idade, pessoa, no caso aqui, ponto, idade, você der um ponto, você vai ter métodos de números que você pode utilizar. E cada uma delas aqui, ok? No caso do booleano também, se você colocar lá pessoa, né? No caso aqui, possui faculdade, der o ponto, vai ser possui faculdade, você tem o booleano de retorno, tá? Se você colocar o ponto, você vai ter aqui, no caso, função de booleano, tá? Isso aqui é função de booleano que você vai ter. Se você pegar aqui ó, o boolean e prototype, tá? Aqui. A gente pode ver agora, tá vendo? Que é pouquinha coisa, ó, né? Eles não tem muito, que é sim. O true é verdadeiro ou falso, né? É o que tem. Ok? Só uma coisa para não ficar, porque eu dei o exemplo da função aqui, né? Pessoa possui faculdade. Se você só digitar isso aqui, você tem a função, tá? Até apareceu aqui para você ver, ó. Quando você ativa ela, aí que você tem um retorno dela, aí sim, então vem o boolean. Tanto que se por acaso isso aqui não fosse um true, um booleano, se fosse de repente aqui um número, 30, por exemplo, então quando eu ativasse ela, eu teria um número, né? É o que retorna, é o que manda, né? Mas se no caso, se você não ativa, você tem então a função. Então se você vier aqui, ó, e colocar um type off aqui, é função, tá vendo? Ó. Mas se ela estiver ativada, nesse caso aqui, ela vai ser um número, né? E nesse caso, se você mudar aqui, ó, você colocar aqui um true, agora sim, salvei aqui, se eu mudar aqui, ó, não está ativada a função, está ativada, ia ser um booleano. Então se você entendeu bem, ó, tá vendo? Se possui faculdade aqui, ó, pessoas, né? Pessoa, ponto, possui faculdade. Se você ativar, está voltando booleano. Se eu colocar então aqui um oi, que é um string, um oi, vou salvar. Agora, possui faculdade, vai retornar uma string. Se eu tenho um string, eu tenho um método string. Por exemplo, colocar em letra maiúscula, ponto, to, uppercase. Vou ativar, tá vendo? Letra maiúscula. Então, o que retornar são os métodos e propriedades daquele construtor que você vai utilizar, ok? Então, se você gostou desse vídeo, vou pedir que você não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar as notificações e o sininho, e a gente se vê no próximo vídeo.